todos bem-vindos a essa nossa videoaula de número 20 do exercício da peça corte. Nessa videoaula eu mostrarei como nós procedemos para fazer a inserção do desenho nas folhas na escala desejada, tendo em vista que agora o desenho foi feito em milímetros. Se nós dermos aqui um zoom real time na nossa vista, nós vamos observar que a nossa cota ela está em centímetros, que equivale ao metro na escala 1/100, mas se nós viermos aqui com o comando dist e formos medir o tamanho real dessa linha aqui, nós vamos verificar que essa linha ela tem exatamente 100 unidades, que seria 100 milímetros, a mesma coisa com relação à altura. Os usuários que estão vendo esse vídeo pela primeira vez e que não tiveram ainda a oportunidade de assistir as outras aulas, uma pergunta que pode surgir é: como é que se faz esse desenho com 100 unidades e a cota ficar com 10 unidades? Nas videoaulas anteriores eu mostrei como é que nós fazemos para criar um estilo de cota. Ao dar um clique nessa cota aqui, nós vemos aqui no menu Annotation, eu observo que essa cota aqui ela foi feita no estilo Marcelo. Para que a gente possa fazer essa cota com 10 unidades, que no caso seria 10 centímetros ou 10 metros na escala 1/100, que o desenho foi feito em milímetro, nós temos que ajustar as configurações dela. Como que a gente faz? Nós clicamos aqui nessa setinha do campo direito, ele vai nos listar as relações dos estilos de cota criado. Lembra a todos que nas videoaulas anteriores foi mostrado como é que a gente faz para criar uma cota com estilo 30-, com 30+, que é com a inclinação de ângulos com 30 graus positivo ou negativo, a partir de um estilo próprio definido, que é o estilo Marcelo. Ao definir essa cota estilo Marcelo, nós vemos aqui no menu Modify, nós temos duas opções, que é a opção texto, onde a gente define a altura do texto, o estilo do texto, e à direita nós temos a opção Fit e Primary Unit. Ao clicar na opção Fit, nós temos aqui um campo que é a escala de dimensões, onde a gente aqui define um fator de escala. Esse fator de escala definido aqui, o que ele faz? Quando a gente desenha com uma unidade grande ou com uma unidade pequena, a cota em algumas situações ela fica desproporcional, ou ela vai ficar muito pequena ou ela vai ficar muito grande. Para que o tamanho dela seja ajustado, nós mexemos nesse fator de escala. Ao mexer nesse fator de escala, ele amplia ou diminui todos os elementos de cota, seja as linhas auxiliares, os limites das cotas e a cota. Lembra a todos que quando eu falo a cota é o número que aparece aqui sobrescrito. Nesse caso, como esse desenho ele foi feito numa unidade 10 vezes maior, esse fator aqui ele teve que ser ampliado para que essa cota tivesse uma visibilidade melhor na representação. Agora, na opção Primary Unit, nós temos aqui essa opção aqui, que é Measurement Scale na língua inglesa, e nós temos um fator de escala. Esse fator de escala, ele multiplica exatamente a cota, como aconteceu aqui. O desenho foi feito em milímetros, 10 vezes mais que na escala 1/100, que é os centímetros, só que eu quero que aquela cota ali ela fique na 1/100, ou em centímetros escala real. Para que ela fique naquela unidade ali almejada, eu tive que usar esse fator 0,1. Esse 0,1 ele apenas multiplica esse número aqui. Ele faz a conta diminuindo ou aumentando esse número da cota. O anterior, ele aumenta o tamanho, ajusta o tamanho de todos os elementos para que eles tenham uma legibilidade melhor. Ratificando que essa videoaula aqui ela foi com a explicação de como criar e como editar esses estilos de cota, foram apresentadas nas aulas anteriores. Fecharemos aqui, voltaremos aqui no nosso arquivo aqui, que é a relação entre as escalas. Na videoaula anterior foi mostrado qual é a relação entre a escala em metro, lembrando que
se a gente está trabalhando em metro, todas essas escalas são reduzidas e aqui nós temos a relação da 1 para 100 em relação às demais. Quando o desenho é feito 1 milímetro, qual é a equivalência que há? Porque a princípio, o que o estudante vai pensar? Então você mostrou como é que faz ela em metros. Se o desenho foi feito em milímetros, eu uso o comando scale, reduzindo em 10 vezes e procedo como foi feito na anterior. É certo fazer isso? É errado fazer isso? Não é. Só que vão ter muito mais trabalho ao invés se a gente não utilizar essa metodologia apresentada. Então, observando aqui, o que acontece? Essa escala aqui, que é 1 para 100, ela é o centímetro em escala real verdadeira. Lembrando a todos que o centímetro escala real verdadeira, ele vem com as subdivisões por 10, que equivale exatamente a 1 milímetro escala real verdadeira. Então, sempre que a gente está trabalhando em milímetro e a gente quer inserir aquele desenho na escala 1 para 100 de forma que, quando eu for fazer a plotagem, eu quero usar meu escalímetro e medir, basta que a gente utiliza esse fator aqui, 1 por 1, lembrando que o 1 é o paper unit e esse 1 aqui do denominador é o drawing unit. A escala de 1 para 75, ela é ampliada em relação a 1 para 100. Quanto que é esse fator? Esse fator é exatamente 1.33/1. Lembrando que quando a gente fez lá em metro, a gente só definia como 1000 a folha e usava esse fator de redução. Aqui nós temos que usar no paper unit o fator 1.33/1. A mesma coisa acontece, a 1 para 50 ela equivale a 2 para 1 em milímetros, a 1 para 25 a 4 para 1 e assim sucessivamente. Ou seja, quando a gente está trabalhando em milímetros, as escalas de ampliação, o fator de ampliação, eles são feitos no paper unit. Agora, essas duas escalas aqui, a 1 para 125 e a 1 para 200, elas são escalas reduzidas em relação ao para 100. Então, se eu quero fazer essa inserção desse desenho na escala 1 para 125, basta que a gente defina o paper unit como 1 e lá no drawing unit a gente define o nosso denominador como 1,25. Ou seja, eu tenho um denominador maior que o meu numerador. Ou nós podemos também no paper unit definir esse fator como 0,8 e no drawing unit como 1. A mesma forma é o que acontece aqui com relação a 1 para 200. É 1/2 ou 0,51. Então, nós temos aqui o nosso desenho em milímetros. Nós vemos aqui no modelo Scale, que é o Scale Annotation. Se eu clicar aqui nessa setinha drop-down, nós já temos aqui definido a 1.33 milímetros. Ao vir aqui no botão Custom, nós clicamos aqui nela. Se eu clicar aqui no menu Editar, vamos ver o que aparece aqui. Aparece aqui o nome da escala. Lembrando que essa escala ela é ampliada em relação a 1 para 1. Então aqui, quando a escala é de ampliação, no paper unit a gente define esse fator de ampliação e o drawing unit a gente mantém ele com 1 unidade. O AutoCAD ele já define, quando a gente pega um arquivo na extensão drawing 1, algumas escalas já aparecem definidas. Por exemplo, aqui, a nossa 1 para 2. Se eu clicar aqui no editar, ele aqui vai dar o nosso paper unit 1 e aqui vai dar o nosso fator de redução 2. Lembrando que isso aqui é para um desenho feito em milímetros. Lembrando a todos que a folha de desenho no sistema internacional ela está em milímetros e ela foi definida em escala real verdadeira. Nesse caso, nós mantemos o paper unit como unidade e aqui nós definimos o fator de redução. O mesmo aconteceu para a escala 1 para 4 e para as outras sucessivamente. As escalas de ampliação que foram apresentadas aqui, elas também são as escalas de ampliação para milímetros. Se eu vier aqui, dar um clique nessa opção 2 para 1 e na opção editar, observamos que quando a gente está trabalhando com ampliação em milímetros, a gente sempre coloca o fator de ampliação no paper unit.
qualquer que seja o fator de escala adotado, seja ele desde o 2 até aqui o exemplo de um fator de escala de ordem 100. Vamos fechar isso aqui, vamos dar OK. A nossa folha 4, retrato, nós fizemos o desenho do isométrico. O desenho do isométrico ele foi feito em escala real verdadeira em milímetros, só que na folha eu quero inserir ele na 1/100. Como foi feito isso? Ao dar 2 cliques aqui na Viewport, nós ativamos a Viewport. O que aparece aqui no modelo Scale? Exatamente o 1/1, ou seja, aquele 1/100 que nós fizemos em metro, ele equivale aqui a 1/1 em milímetros. Na folha 3, nós inserimos aqui a vista do objeto e nós inserimos do lado direito o desenho em 2D. As vistas aqui desse objeto, elas foram inseridas na escala 1/75, só que o desenho foi feito em milímetros. Ao dar 2 cliques rápidos aqui, nós ativamos a Viewport, eu observo que o fator que aparece aqui é exatamente aquele 1.33. Se há dúvida em relação a esse número periódico, basta que a gente coloque ali no Paper Unit 100 dividido por 75, que ele automaticamente calcula esse periódico aqui para nós. Então nós vamos desativar essa Viewport. E agora nós temos aqui as 2 folhas A4 paisagem, onde eu quero inserir a resposta desse exercício na escala 1/100 e na 1/125, sendo que o desenho foi feito em milímetros. Vamos clicar aqui no layout A4 paisagem 1/100. Aqui já foi criado 2 viewports com a inserção dos desenhos em 3D. Eu vou criar uma terceira view para fazer a inserção dele na escala 1/100 ou na 1/1 em milímetros. Comando MV. Lembrando que nós temos que deixar como corrente o Layer Viewport. Vamos deixar aqui como corrente o Layer Viewport. Utilizamos o comando MV. Nós vamos abrir a Viewport clicando nesse endpoint, nesse outro endpoint aqui. A Viewport ela não está ativada, porque que nós sabemos, ao dar Zoom Real Time, o nosso Zoom Real Time ele é dado na folha. Para que essa Viewport ela seja ativada, basta que nós demos 2 cliques rápidos nela. A Viewport ela já está ativada. Nós estamos na visualização SW isométrica. Nós temos que colocar ele na visão de topo para que nesse gabarito, ou nessa resposta do exercício, a vista do objeto ela fique na visão de topo e não nessa visão. Aproximamos o nosso cursor do canto esquerdo aqui da nossa Viewport. Nós temos aqui a opção Custom View. Nós clicamos com o botão esquerdo do mouse. Vemos aqui na opção topo, damos um clique na opção topo. Vamos dar um zoom real time sobre as vistas do exercício. Vamos aproximar. Podemos usar um zoom window, só que antes do zoom windows vamos ocultar a view cube, que é o CS. Nós vamos ver no 1000. Vamos ocultar esses 2 elementos aqui. Vamos dar o zoom window para ampliar o campo de visão dessas vistas. E aqui nós vamos ajustar a escala. Se eu quero na 1/100, eu venho aqui na opção 1/1, nós damos um clique, que o nosso desenho ele foi colocado na 1/1. Com o Pan, nós podemos movimentar nossa tela para cima ou para a direita, de tal forma que ele fique bem ajustado dentro dessa viewport aqui. Vamos dar 2 cliques rápidos para sair. E aqui nós vamos inserir ele na 1/125. Vamos vir aqui. Vamos primeiro no modo Space. Vamos verificar se essa escala ela foi definida aqui. Ao clicar nessa opção aqui, eu observo que a 1/125 ela não foi definida. Como é que a gente vai fazer essa definição aqui? Ó? Lembrando que a relação é essa aqui. Ó.
A 1 para 125, ela é menor do que a 1 para 100, basta que a gente divida por 1,25 ou aloque o 0,8 no numerador. Para proceder a esse ajuste da escala, nós vemos aqui no modo Space, vamos definir uma outra escala. Eu venho aqui no botão Custom, clico nele, eu vou adicionar uma nova escala. Aqui eu vou criar a escala 1/125 milímetros. Conforme apresentado na tabela anterior, nós temos dois procedimentos. Ou aqui no Paper Unit, a gente utiliza como fator 0,8, no caso é 0,8, ou, que eu acho que fica até melhor, como a gente está trabalhando em milímetros, sempre manter esse Paper Unit como 1, tendo em vista que a folha de desenho ela foi criada em escala real ou verdadeira. E aqui no Draw Unit a gente definir aquele fator de redução. O fator de redução aqui agora vai ser 1,25. As duas formas, elas vai realmente nos proporcionar o mesmo resultado. Nós damos OK aqui, vamos dar OK. Foi definida a nossa escala. Nós viemos aqui na folha A4 paisagem, onde a gente vai fazer a inserção do desenho na 1 para 125. Utilizamos o comando MV para criar a viewport. Nós vamos criar a viewport. Vamos dar um zoom real time para que o nosso campo de visão fique bem nítido em relação a esse retângulo da view. Vamos dar 2 cliques dentro da view para poder ativar a viewport. Vamos dar um zoom real time nas vistas desse objeto. Vamos ocultar aqui a view cubic e a UCS, porque elas dificultam a visualização do desenho. Vamos dar um zoom window. Vamos dar um zoom window. Feito isso aqui, nós ajustaremos a escala. Então, se nós formos colocar na 1 para 1, que é a 1 para 100, basta que a gente clique na 1 para 1, que ele vai ser exatamente ajustado na 1 para 100. Em outras palavras, ele foi feito em milímetros. Na hora que eu for imprimir no papel e for usar meu escalímetro, pegar 1 para 100, vai exatamente aparecer esse valor aqui naquela 1 para 100. Se eu quero aqui na 125 e o desenho foi feito em milímetros, eu utilizo esse fator aqui que eu criei, que é 1 para 125 milímetros. Dou um clique nele e o desenho aqui agora ele está na 1 para 125 em milímetros. Com isso aqui, gente, com essa videoaula, nós facilitamos muito a vida dos usuários. Porque, a princípio, a primeira ideia que vem foi mostrado como é que faz em metros, então a gente, já que desenha tudo em milímetro, depois eu uso o scale para reduzir para metro e faço os ajustes normalmente. É errado? Não é. Só que o trabalho vai ser bem maior ao invés de a gente usar essa equivalência. Essa equivalência de escala é fundamental para a resolução desses problemas quando a gente quer plotar em uma unidade e o desenho foi feito em outra. Então, gente, essas são as principais vantagens dessa ferramenta. Então, é uma ferramenta muito prática, poupa bastante o nosso trabalho, mas eu ressalto que o desenho manual, a utilização dos calímetros é fundamental para a compreensão dessa metodologia que foi apresentada. Agradeço a todos a participação e até a nossa próxima videoaula.